Atrás de um grande portão fechado existe sempre um mistério. Mistério que tentamos revelar, ouvindo e dando a conhecer não um, mas vários lados, não só da casa, mas da vida de Pedro. Descobrimos não um, mas vários mundos. Revelações e memórias de uma vida cheia que nos é dada a conhecer na primeira pessoa. Uma viagem pela história de Pedro, da casa, de Santarém, do país e do mundo. Estamos em pleno século XXI, mas eu acho que não posso desenvolver ainda o século XXI sem primeiro recordar, talvez, duas atitudes que me foram, penso que, bastante importantes. Uma foi de um alemão, Fritz Wittek, que era um funcionário da Comissão Europeia quando estava no Parlamento Europeu e que eram aqueles funcionários que acompanhavam os deputados a dar-lhes a documentação que eles precisavam para fazer os seus relatórios e que uma vez me dando matéria exatamente sobre a qual eu tinha que trabalhar, ele ter-me dito, mas, Pedro, você está satisfeito do Parlamento Europeu? Eu disse, estou. Quer dizer, é interessantíssimo, como instituição, encontramos aqui gente do mundo inteiro, decidem-se coisas que são importantes para o mundo, na construção da Europa, ganha-se bem, na Bélgica come-se muito bem, sim, estou bem. E ele dizia-me, eu não digo não, mas eu acho que você é um bocadinho, isto é quase uma força de expressão, mas é quase um bocadinho mais do que isto, você não tem muito a ver com isto, dizia-me ele. Eu dizia, mas eu estou bem, estou feliz. Olha, eu acho que você, quando sair do Parlamento Europeu, não queira voltar a procurar um partido político, a inscrever-se numa instituição. Você tem as possibilidades de ser independente, viver a sua própria vida, não se liga a mais nada. Com a idade que tenho, e há caminho dos 60 anos, 58, 57, quando saí do Parlamento Europeu, e procure ser você. Porque se você for chegar a Portugal e tiver a tentação de mostrar que é capaz de fazer outra campanha eleitoral, que é capaz de voltar a ganhar ou pertencer a um partido, você, com a idade que tem, fica para sempre ligado a esse partido. E você não tem que estar ligado a partidos, não tem que estar ligado, você é um homem independente, você conseguiu uma liberdade incrível por aquilo que eu conheço da sua vida e, portanto, essas tomadas de atitude que até se percebem, mas acabam por ser contraditórias com todo o seu percurso. Portanto, não se esqueça, não aceite nada, vá e seja você. E o que eu achei interessante, e quando regresso a Portugal, ainda me aconteceu nesses anos, portanto, 90, finais de 90, ainda ser convidado, tanto pelo Partido Socialista como pelo Partido Social Democrata, para concorrer à Câmara de Santarém. Uma vez era para a Assembleia Municipal, outra vez era para a própria Câmara. E eu dizia que não, estava completamente fora de questão. E por vezes estive com um vereador na altura da Câmara que até almoçou comigo 2 vezes, se não me engano, insistindo, mas você tem que voltar, mas porquê que não há de voltar? Eu disse, mas não continuo a insistir, a minha tomada de posição é não participar integrado em qualquer força política. Já fiz, já teve os resultados que teve, bons, maus, negativos, positivos, e, portanto, a partir de agora, não. A partir de agora, sou eu. E, bom, por vezes era difícil, até porque eu gostava da política. E, portanto, também tinha saudades de participar de todas essas batalhas. Mas achava que o tempo que estava à minha frente cada vez era menor. Ia fazer 60 anos. E, nesse aspecto, acho que foi uma atitude muito sábia que o Fritz Wittek me deu. E eu, portanto, quer dizer, regressei a Santarém, regressei à minha casa, mais uma vez a casa ia sempre abrindo para me receber depois de todas as minhas experiências. Estava quase nos 60 anos e disse, agora tem que ser uma abertura total, para tudo e para todos, sem procurar nada a nível de curricular, chamemos assim, porque já tenho esta idade.
e, portanto, vou aos 60 anos. Em abril tinha sido a inauguração, portanto, em 1997. Em abril tinha sido a inauguração do Círculo Cultural Escalabitano, que eu tinha sido presidente durante também 12 anos ou 13 anos, para fazermos toda a recuperação do Teatro da Borda e, sobretudo, continuar a manter unidas todas as secções que se podiam ter dispersado definitivamente perante tantos anos de obra, mas sempre conseguimos essa fantástica camaradagem entre todas as secções. E eu fazia 60 anos nesse meio. E então disse, não, vou mas é dar uma grande festa de abertura. E assim fez. E assim fiz, acho que foi a maior festa de casa aberta. Qualquer pessoa podia ir. A casa estava aberta, transformei um dos canteiros do meu jardim de bucho labiríntico num enorme palco, onde todas as secções do Círculo Cultural também estavam numa fase efusiva, com a sua casa nova, vinham atuar nesse palco. Orquestra típica, uns bailarinos, o teatro com a imensa graça fazendo uma crítica ao euro, que estaria para chegar dali aos anos, mas que ainda não tinha chegado. Enfim, todos os setores do coro. E isto para mim dava-me uma enorme satisfação ver todo aquele trabalho que também se tinha realizado no Círculo, estar ali todo em representação perante centenas de pessoas, que eu não cheguei sequer a cumprimentar muitas delas, porque eu lembro nessa tarde de falarem-me do Museu de Évora, um conservador, ouvi dizer que hoje há uma grande festa e de sua casa, posso ir? Pode, a casa está aberta a qualquer um, não, é só entrar e movimentarem-se e cabelo. Bom, e foi assim, uns alemães que estavam em Lisboa, penso que há uma festa muito portuguesa hoje em Santarém, podemos ir? Podem vir, sim senhor. Bom, e foi uma coisa muito fantástica, porque era muita gente que entravam e saíam, quer dizer, era uma casa escancarada. E era isso que eu queria, ao fim e ao cabo, também demonstrar, quer dizer, eu estava disponível, estava para começar uma nova etapa, mas com uma grande abertura a tudo e a todos. E foi tão interessante porque depois acabava essa mesma festa com fogo de artifício, lançado junto ao Monumento de Santiria, enquanto nós estávamos no terraço, aquelas que cabiam no terraço, a ver o fogo de artifício, que em vez de estarmos a olhar para o céu e vê-lo cair, não, olhávamos para baixo e víamos-lo subir. E isso achava-se quase que aquilo era uma janela, um terraço, uma varanda da Renascença, em que tinha ali, que se comandava até toda essa alegria de ver o fogo de artifício sobre o Tejo. Lembro-me de ver a ponte com os carros todos parados, não percebeu porque estava o fogo de artifício ali a realizar-se, e era uma aclamação quase mais para cima, suba mais, suba mais. E foi um grande espetáculo. Depois acabava com fados, amigos meus também fadistas aqui de Santarém, e nessa altura tinha que ser tudo, naturalmente, à luz de velas, e recordo-me que eram tantas as pessoas, e aqueles que eu nem nunca cheguei sequer a falar, que de repente, na calma que se exigia para o fado, abre-se a luz de um candeeiro, em que um amigo meu, que depois até foi embaixador no Brasil, e é embaixador hoje em dia até em Bruxelas, se não me engano, depois de estar em Israel também, me abre a luz e eu volto e digo, apaga, que estamos nos fados. E ele diz, não Pedro, estou a acender isto só para dizer que também cá estou. Foi assim um momento muito simpático, mas que estava dentro da minha filosofia da grande abertura para este século XXI, que ao fim e ao cabo se vinha a começar a partir dali a 3 anos. E foi um período muito interessante, muito estranho ao mesmo tempo, todo este século XXI, pelo menos esta primeira, até 2012. Porque assim como este Fritz Wittek me tinha dito aquilo que eu acabei de dizer há bocadinho, chamando-me a atenção para a minha independência e para a minha realização, tinha mais uma vez a minha horóscopa, José Costa Félix, a dizer, Pedro, não te vás esquecendo, tu estás cá não para teres, mas para seres. Vai-te libertando das coisas, porque tu estás cá para dar e para seres tu. E o teu grande ano, dizia-me ela, vai ser quando celebrares os teus 75 anos. Na altura tinha feito, portanto, 60, ainda faltavam mais 10, mais 15.
será o teu grande ano. Bom, e foi, indiscutivelmente. E a partir daí, o que é que acontece? Cada vez ia tendo, como ela dizia, menos aquilo que era propriedade de família, aquilo que era riqueza estabelecida, sólida, com quais as garantias que as coisas podem dar. Porque já tinha sido vendida a grande empresa da Sociedade de Vinhos, já no final dos anos 70, princípios de 80. Infelizmente, a família tinha vendido à minha irmã tudo o que eram os bens familiares que se concentravam nos terrenos riquíssimos da Lesíria de Alpiarça, além de uma casa de um andar em Lisboa. E eu já não tinha bens canavarros, os outros também já tinham desaparecido, sem nunca ter intervido em nenhum deles, nem para que isso acontecesse, e, portanto, estava reduzido à Casa de Santarém. A Casa de Santarém tinha sido comprada pelo Passos Manuel. Hoje em dia já lá vão 181 anos, ou 182, ele comprou em 1841, 1º de maio, e portanto, 180 anos que está nas mãos da família. E, portanto, eu estava reduzido àquela casa. E tínhamos ainda a Quinta da Aveleda, também uma sociedade agrícola do lado Guedes, da minha mãe. E nessa altura, exatamente no princípio do século, é também vendida, não para estrangeiros, que era o que queriam, até o próprio Berardo procurou e bateu à porta, mas que dissemos de imediato, não, você é que nunca vai dormir na cama da nossa avó, por amor de Deus. Portanto, não deu para conversar nem aceitar um minuto de proposta. Mas eram os meus primos que geriam muitíssimo bem a empresa, que disse: nós não podemos estar permanentemente sujeitos a ofertas e querem vender e querem comprar e querem vender, a gente tem que ter sossego para trabalhar e produzir, e, portanto, quem fica somos nós podemos dar-vos a vossa saída, o pagamento das vossas cotas, como era na altura, ou já eram, não, é só em 80 que eu penso que começa a ser denominada ações em vez de cotas. E praticamente toda a família se saiu e ficaram aqueles que lá trabalhavam e que realmente eram, pelo sangue, aqueles que mais diretamente tinham a ver com a dita propriedade. Portanto, eu nessa altura fiquei com dinheiro da venda dessa propriedade, e era a última. E então, que fazer com esse dinheiro? E eu então fui pensar, pois se o meu único bem é a Casa de Santarém, encontro por acaso nessa altura a que foi diretora dos Museus de Lisboa, que era a doutora Iris Alva Moita. E me disse: Canavarro, você, o que é que anda a fazer agora? E eu disse: agora sou eu, não ando a fazer nada, ando a viver o dia a dia, viver em Santarém, porque gosto muito de Santarém, porque lá nasci, tenho lá uma casa, olha, que parece que me compreende e vai-se abrindo e aceitando todas as minhas propostas e contradições. E ela diz-me: olha, mas você, com a sua idade e com aquilo que já fez, você vai ter muita dificuldade. Isso não tem partido nenhum político em arranjar trabalho, com a sua idade, com 60 anos já feitos. E ela dizia-me: mas porquê que você não se dedica à sua casa de Santarém? A sua casa tem um valor histórico, está sobre o berço do Afonso Henriques, onde era já berço, mas uma conquista de Santarém do Afonso Henriques, exatamente nessa zona. Tem o seu trisavô Passos Manuel, político, fantástico e único também nesse processo do princípio quase que da democratização da vida política. Tem o Almeida Garrett, que vai lá de propósito visitá-lo e a descreve, e, portanto, entre aspas, eterniza a existência dessa casa, porque a descreve nas Viagens da Minha Terra. E com as Viagens da Minha Terra estamos no início da literatura romântica em Portugal, e você agarra em tudo isso e brinque com esses conceitos. E nessa altura disse: por que não transformá-la numa casa-museu? Claro que não a podia de imediato, porque a minha mãe ainda era viva e eu só tinha metade da casa, porque ela também tinha a outra metade. Mas resolvi nessa altura então criar a Fundação Passos Canavarro. E Passos Canavarro, porque era o nome ligado ao Passos Manuel e depois ao lado de Canavarro,
depois do casamento do Pedro Canavarro, que já vivia na Quinta da Amendoeira, em Pero Filho, e com a filha do Passos Manuel, com a Antónia, que tinham casado na igreja de Alcáçova, ali mesmo ao lado, e, portanto, achava que essa fundação, dedicada àquilo que mais me tinha interessado pela vida fora, à arte, à investigação científica ou à ciência e à democracia, assim se chamava. Fundação Passos Canavarro, Arte, Ciência e Democracia. E a partir daí foi aprovada e fizemos o lançamento dela em dezembro, aqui no hotel em Santarém, no Santarém Hotel hoje em dia, exatamente em final de 2000. E, portanto, para mim estava formalizado o início de um tempo que eu acho que nem sequer é o início do século XXI, mas isso é uma teoria minha acerca de quando o século XXI começa, que eu acho que só está a começar agora. Eu acho que entrávamos nessa altura, mas nessa altura ainda não tinha consciência disso, mas hoje tenho. Entramos num interregno que a história costuma ter, muitas vezes. O que é que a gente por vezes nem se apercebe disso. E eu acho que em 2000 entramos num interregno da história que está a acabar agora, infelizmente, com a guerra da Ucrânia. Mas essa é a minha leitura, que para já não é isso que pode importar agora. Mas isto veio dizer que, portanto, a partir daí, funcionava em pleno o Círculo Cultural Scalabitano, funcionava em pleno a Casa da Europa de Ribatejo, e eu tinha contactos, ainda pertencia, como ainda pertenço, aos ex-parlamentares europeus, e isso permitia-nos fazer viagens das parlamentares com os privilégios de contactarmos com os responsáveis políticos dos diversos países. Portanto, foi uma viagem em que permitiu muita ação cívica, muitas viagens, porque pela Casa da Europa era a maior instituição, como eu já falei, penso também nisso, que ultrapassava em muitas fronteiras do que a Europa, do que era a Comunidade Europeia, na altura, a União Europeia, porque ia de Santarém até à Rússia e ia da Escócia até Malta. E isso permitiu imensos encontros em muitas dessas cidades, muitas vezes por iniciativas dessas casas que nos convidavam, outras vezes eram propostas nossas, da nossa Casa da Europa de Ribatejo. Lembro-me uma vez que era sobre o tema Europa, para onde vais? Qual Vadis? Europa, qual Vadis? Europa, para onde é que tu vais? E fizemos sessões na Suíça, fizemos sessões no Luxemburgo, em Portugal, naturalmente, na Alemanha, na Polónia. Foi uma dinâmica extraordinária. Visitar os países de leste, visitar os países que estavam a concorrer à União Europeia, como, por exemplo, ter estado na Roménia, na Bulgária, que eram candidatos nessa altura, na Croácia, na Eslovénia. Enfim, foi uma altura em que viajei muito, mas integrado nessa dinâmica da grande juventude das Casas da Europa e, por outro lado, já com uma visão também desparlamentar, mas com as possibilidades de poder falar com os ministros dos negócios estrangeiros dos respectivos países, das pessoas que eram mais responsáveis nesses países e, sobretudo, a nível parlamentar. Portanto, foi um período... olha, recordo-me dos países bálticos, que são países pequeninos, lindíssimos, e muito diferentes entre si, a Lituânia, a Letónia e a Estónia, e tê-los visitado também nessa altura, que eles tinham acabado de entrar na União Europeia, isto já, portanto, 2003, se não me engano, talvez 2003, 2004, por aí, e eles dizerem, nós entramos, mas com uma condição, é desde que a NATO nos dê, sejamos já membros da NATO, porque de outra maneira é impensável sermos vizinhos da Rússia e não estarmos protegidos pela NATO e queremos a nossa independência, ou queremos a União Europeia, mas com essa garantia de que a NATO nos defende. E, portanto, foi conhecer a Europa naquilo que eu chamo o interregno. Eu agora não resisto, se calhar, à intenção do interregno, muito rapidamente, porque o interregno, para mim, porque a pessoa lê, porque a pessoa conversa, porque a pessoa pensa, e foi logo o abate das Torres Gêmeas em 2001, em Nova Iorque, que era um movimento, portanto, como é que se diz, de guerrilheiros para destruir o poder económico americano, era um símbolo, como depois fizeram também o mesmo em Madrid e em Londres, sobretudo, com o Bin Laden à cabeça.
e era terrorismo, era puro terrorismo. E depois, logo a seguir, aparece coisas que a gente sabia que um dia ia acontecer, mas que eu pensava que já não era eu que poderia, em vida, assistir a esta tão profunda alteração, que é vermos logo um presidente de cor, como era o Obama, nos Estados Unidos. Sabia-se que um dia isso acontecia, mas eu pensava eu continuar a assistir e a ter o privilégio de ter vida para continuar a acontecer, a ver essas coisas. Depois é um Papa que vem também dos confins do mundo, que não é europeu, e que quando chega era isso que ele tinha que dizer e disse de balcão, depois de ter sido eleito, não se afirmar em primeiro lugar como Papa, mas como Bispo de Roma, porque isso normalizava a possibilidade de relacionamento com as outras religiões, não ser um Papa a impor-se a outras religiões, como ortodoxos ou outras. Portanto, sendo Bispo de Roma em primeiro lugar, era uma outra harmonização e uma outra abertura. Depois a ocupação da Crimeia, que ninguém reagiu. E depois temos, e aí sim acaba o interregno, temos a pandemia. A pandemia, que pela primeira vez é um acontecimento global. Felizmente, graças à evolução da ciência, conseguimos vacinas rapidamente, mas uma pandemia que traz este conceito de o mundo está envolvido numa só doença, em que as pessoas são obrigadas e aceitam a recolher a casa e aceitam porque se lhes dá a vacina do medo também. Portanto, todo o mundo vive medo e está disposto a recolher-se em casa. E isso é uma cobertura a nível mundial de pensamento e maneira de estar, que eu achei que então aí fechava o interregno. Porque a partir daí apareceriam as autocracias, como imediatamente aparece a de Putin, e eu acho que é o rebentar dessa primeira globalização através do medo e através e a facilidade da pessoa ter que fugir, ter que se enfiar em casa ou em refúgios, que aparecem as autocracias. Aparece esta, penso que infelizmente vão aparecer outras, e penso que isto que é o ponto de partida para daqui a mais alguns anos, talvez não muitos, mas que ainda vai durar algum tempo, os cogumelos autocráticos que vão rebentar um pouco por todo o lado, então começarmos a ter governanças, não direi uma governança global, mas governanças regionais, numa nova estratégia de geopolítica. E penso que isto está a acontecer, mas era isto que eu realmente sentia e vivia e escrevi-o. Ainda numa entrevista há relativamente, não sei, há um ano ou mais. Bom, mas isto para dizer que realmente o século XXI apresentava-se para mim como um século em trânsito. Não era realmente um século, o século XXI, em pleno, já. Era uma aproximação a qualquer coisa mais profunda que estava para acontecer. E, portanto, tudo se relativizava no meu viver também. Quer dizer, a Fundação continuava a fazer durante 20 anos, até 2018 praticamente, que existiu em pleno, a ter mensalmente ações de ordem política, de ordem de animação cultural, de música. Criámos em Portugal não é muito comum também o Requiem, à memória de Passos Manuel, do Eurico Carrapatoso, concertos que se realizaram, jovens japoneses em orquestras, em coros do Japão, que vieram propositadamente à Europa, mas para vir a Santarém. Tivemos uma vez a cantar na Graça, 2 vezes na Sé, não sei. Houve uma dinâmica que hoje em dia, quando olho para os meus 17 álbuns só dedicados a este período da Fundação, me espanta as figuras políticas que por aqui passaram. Foi um período de um grande prazer, de uma grande felicidade, esse investimento que tudo ia a pouco e pouco criando a Casa Museu, que se concretiza só em 2011, já depois de uma semana terrível que eu tive em março de 2005,
que foi uma das minhas maiores amigas, a Mimi Vogt, pintora, de que eu já falei, e que deixa a sua coleção à Casa Museu, e a morte da minha mãe, portanto, naturalmente uma pessoa que eu adorava, num espaço de 3 dias. Numa quinta-feira morre a Mimi Vogt, no domingo morre a minha mãe, e portanto morrem talvez as duas mulheres, não direi as únicas, porque também a minha ex-mulher era importante, mas as duas mulheres talvez que foram mais marcantes na minha vida morreram na mesma semana. Isso foi um choque grande, porque foi um choque em que me fez começar a habituar a viver sozinho na dita Casa Museu. E isso é também uma experiência depois, por sua vez, muito interessante, que é a pessoa começar a habituar-se a que há a dinâmica da realização, em que nos integramos com aqueles participantes, sejam atores de teatro, sejam coralistas, sejam músicos, mas, ao mesmo tempo, o efêmero que é o espetáculo, mas quão importante é uma casa aberta que recebe qualquer visitante, e qualquer visitante traz também a ele próprio, e sendo ele próprio, é uma personalidade. E isso tem-me permitido histórias e situações muito engraçadas, criando novas amizades, espantado com outras antigas que apareceram e que me eram desconhecidas. E, portanto, essa foi uma época muito diferente, porque era eu na minha liberdade, como guia dessa Casa-Museu, e era eu que já tinha viajado o suficiente, que só desejava fazer a última viagem querida, pensada, organizada, que foi feita em 2009, que era a ida à Terra Santa, que sempre achei que seria muito interessante, mas que devia já ter alguma idade para poder aprofundar aquilo que é muito difícil, que é fazer-se uma visita à Terra Santa. Tem que ser com um grupo. Felizmente era um grupo que eu, por acaso, vi à porta, no adro de uma igreja, que felizmente não conhecia praticamente ninguém, conhecia o padre, porque era ele que organizava, e mais ninguém, porque eu queria ir para não estar a comparar, que bom que seria se estivéssemos em Paris, ou era muito mais divertido, aí à noite não vamos para lá nenhum, porque não há nada para ir, e não queria ir viver e tentar compreender a Terra Santa, compreender tanto quanto possível o que se lê na Bíblia, nos diversos evangelhos, e então, como é difícil, porque é um espaço geograficamente pequeno, mas quilómetro a quilómetro são registros históricos. Subir ao Monte do Carmelo, ver o Mar da Galileia e perceber como é que logo em frente está o deserto e porque é que a Galileia, que é das poucas zonas verdadeiramente ricas, com o seu próprio mar, ou o Monte das Bem-aventuranças, a pessoa percebe que a terra prometida é aquela, porque tudo o resto é deserto. Ver Jericó, que é a aldeia mais antiga que se considera no mundo, e por cima o Monte das Tentações a Cristo, que realmente é um monte que é deserto. Portanto, há todas essas visões, já para não falar da descoberta de Jerusalém, que é uma cidade fantástica na sua história, na sua imponência, no seu amuralhado, na zona em que se sepultam os judeus, porque acham que é a zona que primeiro vai em fim do mundo, vai ressuscitar. E agora penso que assim, a pouco e pouco também há uns cristãos que também se põem por lá com a mesma esperança que ali é o início de uma ressurreição final. Bom, e a emoção maior, posso dizer, foi realmente porque só se pode entrar 2 pessoas ou 3 de cada vez, estar junto do túmulo, pelo menos assim considerado, de Cristo, e a pessoa
agarrar-se a esse próprio túmulo, e é uma emoção fortíssima, que a minha experiência foi só de poder dizer glória a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É uma emoção muito forte, inesquecível. Como dizia a Maria José Costa Félix, o meu grande ano era os meus 65 anos, portanto, em 2012. Portanto, as viagens com essa, para mim, tinham terminado. E 2012 era o grande ano. Porquê? Porque ela achava que em 2012 eu tinha todas as constelações que eram boas, que voltavam outra vez pela primeira vez a reunir-se. O Sol, a Lua, Vênus, o Plutão, que me tinha feito alterar toda a vida e desprendido de todos os bens, estava já arrumado, e portanto era o melhor ano, que era o ano igual ao dia, de certa maneira, astralmente falando, igual ao do nascimento. E foi extraordinário. Eu não fiz nada e todos os meses me aconteciam coisas únicas. Em janeiro era um pintor japonês, o Shinjo Saito, o diretor de vários templos de Kyoto, que me mandava 5 pinturas a óleo. Assim, sem mais nem menos, falam da alfândega, tem aqui 5 obras de arte para si. Em fevereiro é também um japonês, o professor Genjiro Ito, também um homem notabilíssimo do mundo empresarial da cidade de Kamakura, em que me manda, não sei, uns 12 volumes com as obras de arte japonesas dispersas pelos museus do mundo inteiro. Em março, o grande coral dos meninos japoneses que andavam em Espanha vem de propósito a Santarém, à Sé, não que toquem em mais lado nenhum. Em abril, é uma senhora inglesa que pede a outra amiga que me pinte a óleo com uma condição, a sorrir, porque ela achava que a minha atitude perante a vida era sempre a sorrir. E depois, em maio, a minha querida amiga Maria Emília Vaz Pacheco organiza, ela e outras pessoas, mas ela sobretudo, um grande almoço, um grande jantar aqui no Santarém Hotel. Éramos, não sei, 150 pessoas para comemorar o meu aniversário. Estava o presidente da Gulbenkian, cantava o embaixador do Japão. Bom, tinha sido simpaticíssimo. Depois chega a junho e recebo uma chamada da Presidência da República, na altura, Cavaco Silva, dizendo que me ia condecorar com a Gran Cruz da Ordem do Infante Henrique. Em julho, telefona-me a dizer que eu já fazia parte da Academia de Belas Artes, que tinha a minha cadeira efetiva, que são 20, as mesmas cadeiras, o mesmo número de cadeiras criadas por quem cria a Academia de Belas Artes é Passos Manuel. E cria com 20 cadeiras, que é a cadeira daqueles, como em França dizem, os imortais. Na Academia Francesa, que tem todos aqueles trajes verdes, dourados, e em França pertencem à Academia Francesa, é considerado imortal. Não é assim que se consideram os nossos, mas também só há 20 cadeiras. Então que eu tinha sido eleito para uma dessas cadeiras. E depois, em agosto, telefona-me novamente do Japão e me dizem: você está com saúde? Estou, sim, senhora. Então, é para vir até ao Japão em dezembro. Porque vamos fazer uma viagem que é levando os órfãos de Fukushima, de todo o desastre dos tremores de terra e do tsunami, vamos levá-los ao arquipélago de Kyushu, que é um arquipélago que era independente, depois integrou-se no Japão no final do século XIX, que fica entre o Japão e Taipei, a nossa Ilha Formosa, o Taiwan. E você vem um coro da Finlândia, porque passava-se em dezembro esse convite para essa viagem, vem um Pai Natal que são eleitos da Lapónia, um autêntico Pai Natal, que veio todo vestido a preceito, nesse arquipélago de Kyushu. É como se fosse a Madeira para o Japão, é já um clima quente, muito quente, cheio de flores. O Pai Natal andava só já de barbas, porque não aguentava vestir de Pai Natal, quando transitava de cidade em cidade, porque tínhamos que andar por várias cidades. E isto era feito para quê? Era feito para sermos nós
portanto, esses finlandeses, o coro finlandês cantava o Pai Natal, e eu, que representava, vá lá, a cidadania europeia, ou, entre aspas, a Europa, de certa maneira, como acompanhávamos a tragédia japonesa e levávamos os jovens ao outro extremo, porque eles viviam sobretudo Fukushima, é mais na zona norte do Japão, levávamos ao outro extremo sul para eles perceberam como o seu país era grande, como o seu país tinha diferenças climáticas, como o seu país tinha uma natureza distinta, portanto, dar-lhes alma a continuarem a ter força para serem, enfim, serem bons cidadãos dentro daquele império. E isso passava-se, esse convite veio assim em agosto, e depois parti para o Japão em dezembro desse ano. Mas depois em setembro, outubro, tive um escultor da Alpiaça que me veio trazer frutos, uvas, melões, de Alpiaça, de terrenos que tinham pertencido à família. Eu achei isso de uma ternura, de uma sensibilidade, que aquele homem viesse trazer, que me vieram quase as lágrimas, quando ele me veio dar melão e trazer frutas, e para eu que voltasse a ter o cheiro da terra, que já não me pertencia. Achei-se de uma sensibilidade, uma coisa extraordinária. É neste contexto em que a agricultura se apresenta mais uma vez frente a frente na minha vida, que me é concedido o título de professor honoris causa pelo Instituto Politécnico de Santarém, sendo presidente o professor Jorge Justino, e essa concessão é feita num ambiente mais integrado que eu poderia imaginar, que é a própria escola agrária desse instituto. E é nessa altura também que eu inauguro o meu, entre aspas, túmulo japonês, porque quando eu abandono o Japão, o meu grande amigo Atanuki, que nessa altura ainda vivia, mas quando eu deixo o Japão pela primeira vez, ele perguntou-me, como um grande artista que era, que lembrança é que eu queria que ele me desse o Japão. E eu disse, olha, quero que me desenhe esta tipologia de túmulo japonês, porque os japoneses não têm os cemitérios, de certa maneira, muito concentrados. E eu sempre que ia dar aulas, sobretudo para a Universidade de Línguas Estrangeiras, atravessava uns campos, e na altura Tóquio ainda tinha espaços vazios muito grandes, ainda não tinha tido a recuperação toda que hoje é Tóquio, que é um outro mundo, outra dinâmica. Então havia esses túmulos, mas que as crianças brincavam e trepavam para cima deles, portanto era uma festa, não era um túmulo, uma coisa triste, era um elemento arquitetónico que estavam por vezes soltos nesses espaços. E o túmulo o que é? É um quadrado que simboliza a terra, depois é um redondo que simboliza o fogo, que arde a terra, e depois um triângulo que é o vento, que faz puxar por esse fogo, e depois um outro pequeno elemento que é a água, a qual virá a cair sobre esses elementos e novamente dar força à terra. E depois termina num símbolo, não sei como é que o hei de exprimir, é assim uma lágrima, talvez, uma lágrima maior, engrandecida, que para os orientais é o símbolo do nada, quando morrem, e budisticamente, porque quando nascem são shintoístas, não é? Ligados à terra-mãe, à deusa Amaterasu, tão ligada que quando o imperador antes de ser entronizado, passa uma noite tradicionalmente com a deusa-mãe, ou seja, passa a noite com a maior profundidade da terra de que ele depois é imperador, num casamento espiritual com as forças da terra. E o Japão, que é uma beleza de paisagem, mas tem todas as forças. Tem os tsunamis, tem os tremores de terra, tem os tufões, tem a beleza, mas tem a tragédia casada completamente. Há ali uma unidade total. E depois, quando morrem, então são budistas. E entre uma e outra coisa, enfim, são o que cada um achar que é melhor ser.
E isto vinha a propósito de eu então ter querido e ele faz-me esse desenho, num kakemono, como se chamam aqueles panos que normalmente ficam sobre o altar da família, a zona central da casa, tem sempre um desses panos, o kakemono caído, pode ter elementos vegetais, pode ter um pensamento, enfim, é livre a temática, mas a temática também podia ser este tubo. Ou eu queria que no meu kakemono fosse este tubo. E o que é muito interessante é que nessa data, isto foi-me dado quando eu tinha 30 anos, que foi nessa altura que eu escolhi, eu ainda não tinha 30 anos, e passaram-se anos, eu tive sempre aquele kakemono comigo. No meu quarto, no meu escritório, enfim, onde eu estivesse, sempre aquele kakemono com todo aquele trabalho pelo pintor Watanuki, tive sempre à minha frente. Mas com os anos comecei a ficar um bocado baralhado, já não sabia se ali era a terra, se ali era o vento, se ali era o ar, embora tivessem lá os kanjis, os caracteres japoneses, mas um que era fácil, eram só 3 linhas, era a água, esse eu sabia. O outro estava inscrito no próprio espaço, que era a terra, e esse eu sabia. Agora os outros já confundia se era o fogo, se era o vento. E numa reunião destas que tínhamos das casas da Europa, com gente da Europa inteira e de profissões variadíssimas, estava um professor de filosofia grega, e um dia disse-lhe porquê? Porque nós recebíamos muitos convites, quanto havia lá no Parlamento, e um deles eram conferências, eram exposições, rasgava-se a maioria deles, que a pessoa não tinha capacidade para dar resposta a tudo, escolhia-se aquilo que eventualmente queria fazer durante aquela semana, e de repente, num desses convites, vinham uns versos. E quando eu começo a olhar aqueles versos, de repente pensei que aquilo era muito semelhante com o kakemono que eu tinha. E então guardei para ler em Santarém quando eu voltasse. E foi no meu quarto, em Santarém, num dia de julho, de muito calor, quando eu tinha chegado ao Parlamento Europeu, com as janelas abertas sobre o Tejo, num silêncio absoluto, porque não tinha mais ninguém em casa, sentei-me numa cadeira, frente ao Tejo, e começo a rasgar a papelada que vinha a mais de Bruxelas, até me virem à mão os versos. E quando começo a olhar e a ler os versos, começo a olhar para o kakemono e começo a ver que os versos falavam a terra que vai ser queimada, o vento que vai puxar o lume, a água que vai cair, mas não tinha a parte do símbolo budista em cima do nada. Quem é que assinava isto? O Heraclito de Éfeso, séculos antes de Cristo. E eu, nessa altura, fiquei perfeitamente gelado. Mas muito impressionado, estava sozinho em casa, num quarto onde tinha estado carrete, numa casa comprada por um Passos Manuel, uma paisagem que ao ver o Tejo de frente. E eu disse, mas não é possível. Eu que nasci ali, junto a uma muralha que ainda estão hoje a segurar o terreno das Portas do Sol. Então eu tenho aqui uns versos que foram feitos por um homem 500 anos antes de Cristo. E tenho estes, que é a simbologia de um túmulo do Extremo Oriente, que ao fim e ao cabo é a mesma leitura. Bom, mas isso é uma coisa extraordinária. E porquê é que eu, que nasci a olhar para o Oriente, tenho o Japão à minha frente, nos confins do Tejo e dos montes que se desenvolvem, tenho esta hipótese de conjugar estas duas situações. No fundo, no Oriente já se constrói aquilo que também no Ocidente, sem contacto nenhum, se pensa. E só há este elemento que não tem muito a ver com a mentalidade europeia, que é o nada. E como eu tinha essas reuniões bianuais na Alemanha, onde aparecia também esse professor de filosofia de uma universidade grega, um dia tirei as fotografias dele e disse ao Sr. Professor, tente-me explicar isto, o senhor que é de filosofia, isto é o Oriente. O que é que isto pode simbolizar a nível do Ocidente? Quer dizer, só sei isso que eu não compreendo dentro destes versos do Heraclito. E ele diz, ficou espantadíssimo, não é possível, também ficou boquiaberto com esta conjugação
da arte Oriente-Ocidente em séculos antes de Cristo. E ele diz, sabe o que isso é, numa perspectiva ocidental? É a expressão, pela primeira vez afirmada por Aristóteles, do espírito. Então está tudo certo. Nós damos essa força ao espírito, no fundo desta articulação toda do mundo que se desfaz e que se refaz, como no Oriente, e o Oriente no nada budista, em que a tranquilidade nos deve transportar a esse bem-estar que é nada, que é o não fazer, que é o estar. Bom, isso foi assim de uma importância para mim vital, quer dizer, acho que toda a minha vida foi um jato de alegria e de achar que tudo já tinha sido coordenado e acertado sem ter feito nada, senão estar atento e tomar decisões que não sabia quais iam ser as consequências ao fim de dezenas de anos, tomando-as já aos 28 anos e sabendo a resposta aos 75. E isso passava-se nesses 75 anos. E depois acabei então em dezembro a voltar ao Japão nessa viagem. Portanto, acho que isto foi assim muito interessante até essa idade e desenvolveram-se as atividades até chegar, portanto, aos meus 80 anos. Nessa altura estava no termo de que eu achava a fundamentação para o funcionamento de uma fundação, porque as coisas acabam por se esgotar e não há e aqueles que as produzem também se calhar já deram o que tinham a dar, porque tudo tem um tempo, não é? É como dizia esse amigo meu japonês, uma terra tem 1000 anos, mas já teve 300 proprietários. As coisas nascem para morrer também. E eu achava que isso também devia ter esse doce tempo de ir terminando, como foi, antes de eu chegar, ou eu a fazer 80 anos. E os 80 anos foram resumidos em duas circunstâncias muito especiais. Uma mais espiritual, a primeira, em que tive 2 amigos meus que são cantores líricos e que me convidaram a estar na sala do capítulo da Abadia de Alcobaça, sozinho, para que eles me cantassem. E era assim uma coisa fantástica. Eram 2 da tarde, tínhamos almoçado, vinha correr, de certa maneira, um almoço rápido num restaurantezinho em Alcobaça, e depois ir para o mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, irmos para a sala do capítulo, onde não estava ninguém, eu sentar-me num banco e ter aqueles 2 génios líricos, aqueles 2 jovens, a cantarem para mim, enfim, várias interpretações de canto europeu. E era uma beleza ouvi-los cantar e ecoar na sala do capítulo, ao fim e ao cabo, numa construção, como é a de Alcobaça, que foi feita para agradecer a Nossa Senhora a conquista de Santarém para Afonso Henriques. Portanto, era sempre uma ligação entre o edifício que é conquistado porque Santarém o edifício foi construído por causa de Santarém ter sido conquistado aos mouros, e sem eu procurar festejar nessa sala do capítulo os 80 anos debaixo de 2 coralistas. E depois passei, como recordação última de fim de vida, pelos terrenos que eu sempre tinha gostado de ver trabalhar e de sentir os aromas e de ver o gado à solta, desde o caminhar das ovelhas aos cavalos, ao gado vacum, e passei por estes terrenos. Já nada pertencia, já nada era meu, mas era olhar para aquilo com as transformações que o tempo levou, uma estrada que era de areia que hoje está alcatroada, uma vala que não tinha ponte, que hoje tem ponte, mas ainda havia muros velhos
e havia, pelo menos havia a minha saudade que lá ficava. E depois jantei calmamente com a família em casa. E acho que ficamos por aqui.